Vamos lá, meninos. Fui tomar uma aguinha e já voltei. Eu quero que vocês fiquem bem atentos a esse sujeito que nós vamos aprender agora. Então, nós vimos sujeito simples, sujeito composto e sujeito oculto. Agora, nós vamos ver o sujeito indeterminado. Quando uma coisa é indeterminada, é porque você não sabe determinar, você não sabe o que é, você não sabe definir. Então, nós vamos agora entender o sujeito indeterminado. Olhem esse exemplo aqui. Bateram no meu carro. Deixa eu pegar a canetinha. Ficando boa nisso, hein, gente? Bateram no meu carro. Pergunta aqui pra mim, por favor, quem bateram? Bateram no meu carro. Fui eu? Foi nós? Professora, foi eles. Quem é esse eles? Eu não sei. O sujeito indeterminado. Eu sei que alguém bateu. Eu sei que alguém fez essa ação, mas eu não consigo determinar ele ou eles. Quando você fizer a pergunta ele ou eles, sujeito indeterminado. Olha lá, quem bateu no carro? Não sei. Foi alguém, mas eu não consigo. Ou ele ou eles bateram. É muito vago. Quem é esse eles? Eu não consigo identificar. Esse é o sujeito indeterminado. Só que eu quero que vocês entendam uma coisa aqui, ó. Não pode vir escrito na frase, tá? Então, não vem escrito. Começa já no predicado. Verbo, já vai do verbo para os complementos. Não tem sujeito na frase. Você fica pensando, eles, não bateram? Eles, quem que bateu? Esse eles eu não sei quem que é. Sujeito indeterminado. Ele não é fácil, assim vocês confundem, porque no oculto, bati o carro. Quem bateu o carro? Eu consigo identificar. Não está escrito, mas eu consigo. Agora, bateram, eu não sei quem fez a ação, alguém fez. Só que eu não sei quem fez a ação. Então, bateram, por causa, esse verbo fica assim, vago. Eles é um sentido muito vago. Isso é sujeito indeterminado. Que tem um resuminho melhor. Então, o que é o sujeito indeterminado? Quando vem na terceira pessoa do plural, que é eles, tá? Então, bateu a porta. Quem bateu a porta? Sujeito indeterminado também. Então, pensem, gente, e nós não sabemos quem realizou a ação. Afinal, não é assim que a gente fala quando não sabemos. Então, a gente fala, bateram no meu carro. Ai, mãe, vocês sabem, roubaram a minha apostila. Roubaram a minha caneta. Aí eu falo, quem que roubou? Você fala, professor, não sei. Alguém fez aquela ação, mas nós não sabemos quem fez aquela ação. Isso é sujeito indeterminado. Ó, nunca falaram sobre esse assunto para mim. Quem que nunca falaram? Alguém. Onde esconderam meu cachorro? Alguém escondeu. É bom resolver esse problema logo. Então, são verbos que ficam uma incógnita. É uma dúvida. Eu não tenho certeza quem que é esse sujeito. Então, ele é sujeito indeterminado. Certo? Entenderam, meninos? Esse sujeito não é muito fácil, mas vocês precisam ler todos os sujeitos, vocês precisam ler a frase para tentar entender, tá? Então, o sujeito indeterminado só tem o verbo e as informações, porque o sujeito não aparece escrito. Como o oculto, só que o oculto eu sei quem é. Comi o bolo. Quem comi? Eu comi. Comeram o bolo. Ah, comeram o bolo que estava aqui. Quem que comeram? Alguém. Mas não sei quem é. Sujeito indeterminado. Tudo bem? Se vocês não entenderem, pode perguntar, tá? Agora,
nós vamos para o sujeito inexistente. Mas se é inexistente é porque não existe. Oração sem sujeito. Então, algumas gramáticas trazem sujeito inexistente, eu falo oração sem sujeito. Os dois estão certos. Então, ele é perigoso. O que é oração sem sujeito? Primeira coisa, os verbos que indicam o fenômeno da natureza. Nevou muito ontem. Quem nevou? A neve. A neve fez a ação de nevar? Não, né? Então, os fenômenos da natureza, quando aparecerem fenômenos da natureza, nesse caso, a ação é um fenômeno da natureza, quer dizer que não tem sujeito. Mas prestem atenção aqui, ó. A chuva caía fina. O que caía fina? A chuva. Sujeito simples, porque a chuva fazia a ação de cair. Agora, choveu muito. Quem choveu muito? A chuva, que fez a ação de choveu? Não, né? Quem faz a ação de chover? Deus? Alguém pode responder? Não, meninos. A ação da natureza, a ação que a natureza faz, não tem sujeito quando aparecer na frase. É fácil, não é difícil. Então, presta atenção. Oração sem sujeito. Primeiro caso, quando for verbo que indica fenômeno da natureza, tá? Ação que a natureza faz. Não tem sujeito. É uma oração sem sujeito, tá? Então, vamos lá. Quero que vocês entendam aqui, ó. O vento soprou demais ontem. Interessante, é o que eu estava explicando para vocês. Vamos lá. O vento soprou. Então, você vai fazer a pergunta, sempre fazendo a pergunta. Quem soprou? O vento. Achei o sujeito. Então, sujeito simples. Só tem um sujeito. O dia amanheceu bonito. O que amanheceu bonito? O dia. Um sujeito. Sujeito simples. Agora aqui. Choveu muito ontem. Choveu muito ontem. Quem fez a ação de chover? Eu estou falando de quem? Estou falando da chuva? Não, estou falando que choveu. A ação que a natureza fez. Sujeito inexistente. Não tem sujeito. Esse é o principal caso. Quando a ação indica fenômeno da natureza. Faz a pergunta. Não fica inventando coisa, a gente não vai voar com a imaginação. Ah, choveu, então quem choveu foi a chuva. Não está escrito nada disso aí, tá? Façam as perguntas corretas. Então, vamos lá para nós terminarmos a oração sem sujeito. Outra coisa importante, meninos, que eu quero que vocês entendam, que quando aparecer o verbo haver, também não tem sujeito, que é verbo sem pessoa, ó. Há pessoas na sala. Quem faz a ação de há? Ninguém faz a ação de há, de haver. Então, quando tem o verbo haver, oração sem sujeito, tá? Então, primeiro caso de oração sem sujeito, quando for ação que a natureza faz. Segundo caso, verbo haver, também não tem sujeito, tá? E um outro caso que eu quero que vocês entendam aqui, quando for indicação de anos. Faz 10 anos que te vejo, que não te vejo, isso foi há 10 anos. Ou quando são horas, também não tem sujeito. São 3 horas. Quem faz a ação de ser 3 horas, gente? Tem sujeito, certo? Todo mundo entendeu? Meninos, vamos recapitular aqui, ó, para a gente organizar nossas ideias. Difícil, eu não sei se vocês estão entendendo, eu não estou vendo vocês, então eu fico meio perdida. Mas eu expliquei assim de uma maneira simples para todo mundo entender. Vamos lá, sujeito simples. Um núcleo só, um sujeito só. Sujeito composto. 2 ou mais sujeitos. Sujeito oculto. Está escondidinho, mas eu sei quem é.
não vem escrito na frase, mas eu sei. Comi bastante, bebi água, beijei na boca. Sujeito indeterminado. Não sei, pegaram minha apostila, roubaram meu lápis. Alguém, mas não sei quem é. E oração sem sujeito. Choveu muito. Ação que é fenômeno da natureza. Ou o verbo haver. Houve vários terremotos. Ou quando é indicação de tempo. Faz 10 anos. São 10 horas. Entendido, meninos? Eu sei que não é fácil. Eu sei que é cansativo ouvir essas explicações. Mas se nós estivéssemos na sala de aula, também seria dessa forma, tá? Espero que vocês entendam. De coração, eu tento explicar da melhor forma possível, bem mais simples do que seria em sala de aula, para vocês entenderem. Se não entenderam, pergunte. Só que assim, gente, se não assistiu o vídeo, não tem como entender. Não vem uma luz do Senhor na cabeça da gente e ilumina a explicação, tá bom? Eu sei que vocês vão conseguir. Eu boto fé em vocês. Vocês são ótimos, certo? Beijo. Então, sujeito é isso, tá, gente? Sujeito, nós vimos o que é sujeito e predicado e agora os tipos de sujeito, certo? O tipo de predicado nós vamos ver quando retornarmos. Beijinho, espero que vocês tenham entendido. Amo vocês. Saudade de todos, tá?